Bom, voltamos à nossa apresentação e vimos, né, todo o processo para a instalação do Ubuntu numa máquina virtual. Bom, o segundo método que a gente discutiu antes foi de você fazer, né, o dual boot, né, você fazer uma partição do seu HD. E aí você, repito, né, um processo permanente, seu HD vai ficar permanentemente dividido, o seu sistema operacional original, né, o seu primeiro sistema operacional, não vai mais poder acessar permanentemente aquela quantidade de memória física que você alocar na outra partição. Então pense muito bem antes de fazer esse processo. Isso daí é só se você tiver certeza do que você está fazendo, que você quer realmente dividir e ter múltiplos sistemas operacionais na sua máquina, consumindo todos os seus recursos. Então, né, essa partição é uma fração que vai ser dedicada a esse sistema operacional secundário que você está instalando. Então, para você fazer isso, vou usar aqui como base o Windows 10, né? Então, se você estiver em outro sistema operacional, você pode talvez me mandar algumas perguntas depois, que eu auxilio vocês para fazer, né, esse processo de partição. Mas no Windows 10, como é que isso funciona, né? Você vai lá na barra inicial, se começar a digitar partição, já vai aparecer essa opção aí, nessa janelinha de criar e formatar partições do disco rígido. E aí vai abrir essa janelinha aí do lado, né, de gerenciamento de disco. Você vai identificar qual é a opção que vai estar ali com o seu Drive C, né, o Drive C do Windows, todo mundo sabe, quem usa o Windows, que se refere ao HD, ao disco rígido. Você vai clicar ali com o botão direito nele e vai ver essa opção aí de diminuir volume. E aí que você vai então escolher uma quantidade, né, de gigabytes que você quiser para extrair, né, esse espaço, essa memória física do seu Drive C. Se você tiver, né, na sua máquina um SSD, é até melhor você considerar utilizar esse SSD para fazer a partição em vez do HD. Né, que aí não só ele é muito mais rápido, né, ele vai rodar mais rápido o seu sistema operacional, como também não vai interferir no seu HD, com todos os seus programas instalados que você tem aí. Então, é uma boa talvez você usar o SSD para fazer a partição. Né? Então, você vai fazer aquele mesmo processo de baixar o arquivo de imagem, né, do Ubuntu lá no site, e agora o que você vai fazer vai ser gravar ele num DVD, se você ainda tiver, ou um dispositivo USB, né? Lembrando que para isso você tem que utilizar um programa específico, né, para gravar a imagem na sua mídia removível, né? Não basta você só copiar o arquivo ISO para essa mídia removível. Isso não é a mesma coisa que gravar a imagem nessa mídia, você tem que usar um programa específico para isso. E você vai então colocar essa mídia no computador e vai reiniciar o PC. Quando o seu PC estiver dando boot, ele vai identificar aquela mídia lá e vai abrir esse mesmo instalador do Ubuntu que a gente viu ali na parte da instalação na máquina virtual. E aí, né, tem aquelas duas opções de o try, né, a demonstração do Ubuntu e a instalação. E aí você escolhe a instalação e depois vai vir um processo em que ele vai pedir para você identificar uma partição do HD para instalar o sistema operacional de fato. E aí, né, tem aquela janela que a gente já viu, da instalação normal, a opção de instalar já as atualizações, enfim. E aí a gente vai chegar nessa janela aqui, né? Que ela só vai aparecer se quando você, né, der o boot, ele identificar que já existe um outro sistema operacional na máquina. Né? Então, isso não iria acontecer ali na nossa máquina virtual, mas se você fizer, né, o boot se você instalar mesmo, né, se você abrir esse instalador num PC que tenha dual boot, sem ser dentro da máquina virtual, vai aparecer essa janela e vai dizer, opa, você já tem um sistema operacional aqui nessa máquina, o que você quer que eu faça? Você quer que eu formate seu HD e instale o Ubuntu por cima? Não faz isso, cuidado, a não ser que você queira realmente apagar tudo, mas vai deletar
todo o seu HD, vai formatar tudo, apagar tudo que você tem. Então, cuidado para não escolher essa opção, é aquele Erase Disk ali. E, em vez disso, clique no Something Else, né? Outra opção, que é fazer a partição no HD. Para você chegar nesse ponto, você já tem que ter feito aquele processo lá dentro do Windows, né? Do diminuir volume, em que você terá já alocado um determinado espaço do seu HD, uma determinada quantidade de gigabytes. E se você fizer isso, nessa janelinha aí que vocês estão vendo do lado direito, vai aparecer esse free space, né, esse espaço livre na sua lista de dispositivos, né, de discos rígidos. Note a questão ali do tipo, né? Para um HD que tenha um Windows instalado, esse tipo vai aparecer NTFS, pelo menos uma versão recente do Windows, que esse é o padrão de arquivos do Windows. Enquanto que o Ubuntu, né, os sistemas operacionais Linux, utilizam um formato chamado ext4, né, ext4. Então, por isso que é importante essa questão da partição, porque essas duas partições não vão mais se conversar, elas vão ter padrões de escrita de arquivos totalmente diferentes. O Windows com um padrão e o Linux com outro. E você precisa, então, que esse espaço livre, né, seja um espaço formatado que não esteja já configurado para o padrão NTFS do Windows. Então, ele precisa que ele seja limpo, né, para o Ubuntu poder escrever tudo no formato ext4 dentro dessa partição. Então, você vai selecionar esse free space e aí ele vai pedir para você selecionar uma quantidade de memória física, né, de HD, para ser usada como memória de swap. O que é o swap dentro de um sistema operacional Ubuntu? Ele é uma parte do HD que ele vai usar quando ele precisar de um pouco mais de memória para executar processos, né, quando estiver muito carregado de processos. Similar quando você abre o gerenciador de tarefas do Windows, né, que você várias vezes vai ver, além da memória, de uma percentagem da memória ali sendo usada nos processos, sempre vai ter uma porcentagem de disco rígido sendo usado também nos processos. E se você já ficou observando o gerenciador de tarefas do Windows, você vai ver que quando essa porcentagem está alta ali, o computador fica muito lento, muito travado. Então, no Ubuntu, né, para não ter esse problema de ficar usando o HD para executar processos de uma forma meio estocástica, meio desorganizada, ele já aloca permanentemente uma quantidade de memória física do HD, que é o chamado de swap, especificamente para esse propósito de rodar processos em auxílio ali, em complemento à memória RAM. Então, você tem que alocar uma partezinha, geralmente se escolhe ali metade da RAM que você tem na sua máquina para servir como memória de swap. E o restante dos seus gigas aí totais que você alocou na sua partição de HD vão ser divididos entre uma partição root, né, que é o diretório, a partição primária do Ubuntu, né, o diretório principal, e o diretório home, no instalador vai ser chamado ali de partição lógica, né, logical, que vão ser mais ou menos o equivalente o primeiro, né, o root, a pasta de sistema, né, do Windows, é uma pasta system, e, né, o home é a pasta de usuário do Windows. Note aí, né, que a gente tem que escolher o formato ext4 como formato de arquivos para essas duas partições. Né? A root, ela é identificada com essa barrinha aí, né, como símbolo da pasta dela, e a home, né, como /home. Então, geralmente, você divide assim em meio a meio, né? Metade para root, metade para home, dependendo do que te restou aí de HD depois de ter tirado aquela partezinha do swap. Então, né, a root como esse type for new partition primário e a home como type for new partition como logical. E a partir dali, né, você vai seguir o processo de instalação normal, ficar olhando um monte de telas, né, de instalação. Estamos instalando o Ubuntu na sua máquina, papapá, escolher mais algumas configurações e a partir daí vai direto.
A última opção que eu quero mostrar para vocês, então, é aquela terceira que a gente conversou, que é o WSL, o subsistema de Windows para Linux, né? Ele é um aplicativo de Windows 10 ou 11 que você pode instalar por meio da loja do Windows normalmente. Se abrir a loja e digitar o Ubuntu lá, você vai ver imediatamente a opção de baixar e instalar o WSL. Ou você pode abrir o PowerShell, né, o campo de comando do Windows, e colocar aí esse comando, né, WSL install, para baixar ele direto na sua máquina, como vai funcionar como qualquer programa de Windows 10 ou 11. E você pode entrar aí nesse site, né, da Microsoft, se você quiser saber mais sobre esse programa, todo o histórico dele. Ultimamente, a Microsoft está começando a tentar trazer a interface gráfica, né, também para o WSL, né, que atualmente é só terminal. Então, futuramente a gente pode ter uma interface também, né, quem sabe. Mas ele vai ter essa carinha, né, que é uma janela de terminal quando você abrir ele. Vou mostrar aqui o caso do meu WSL que eu tenho instalado. E esse caminho aí que eu mostrei no slide é o caminho para você acessar as suas pastas normais do Windows. Então, vamos supor, né? Não se liguem muito para os comandos aqui que eu vou digitar esse CD, já vou explicar. Mas, se eu fizer aqui esse caminho de pastas, tenho aqui o meu usuário do Windows e eu tenho aqui documentos. Então, aqui eu estou na minha pasta de meus documentos do Windows. Ou seja, dentro do WSL, eu tenho acesso direto a todas as minhas pastas aqui do Windows. Tem a minha pasta de download, minha pasta de imagens, qualquer outra pasta que eu criar dentro ali do meu C, né? Dentro do meu driver C do Windows, eu posso acessar livremente aqui. Isso daqui é um terminal de Ubuntu que está rodando dentro do Windows. Eu posso executar qualquer comando aqui, eu posso instalar programas de Ubuntu aqui e rodar normalmente. Então é assim que funciona o WSL. E a gente vai ver então, né, nas próximas aulas, como usar, né, o terminal de Ubuntu propriamente dito. Então, vamos encerrando por aqui esse primeiro módulo do curso. Aqui algumas referências que eu estou usando como base aqui para o conteúdo do curso, né? Tem algumas apostilas muito boas, como esse guia de iniciante do Ubuntu. Várias apostilas de relações de comandos de Linux, você acha facilmente também na internet, mas que a gente vai ver em detalhes toda essa questão de comandos, né, no módulo 2, no próximo módulo. E também peguei bastante coisa, informação do site do Ubuntu oficial, né, da Canonical. Então, nesse módulo, né, nós vimos uma introdução ao próprio conceito de sistemas operacionais. A gente discutiu um pouco o histórico dos sistemas operacionais, né, do desenvolvimento, toda a questão do desenvolvimento open source, né, dos códigos abertos. Vimos algumas vantagens e desvantagens do uso de alguns SEO mais populares sobre essa ótica do compartilhamento de informação, da portabilidade, da acessibilidade. E a gente falou um pouco sobre o histórico e as características dos sistemas baseados em Linux, nesse contexto, né, da utilização para desenvolvimento de tecnologia. E, por fim, né, nessa aula a gente viu o processo de instalação do Ubuntu numa máquina virtual, numa partição de HD, né, com Dual Boot, e pelo WSL do Windows 10. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo módulo, em que a gente vai, de fato, começar a olhar o Ubuntu diretamente, tanto a sua interface gráfica como a sua interface de linhas de comando, né, que é o famoso terminal. Então, muito obrigada. Aí vocês estão vendo dois QR Codes, né? Esse aí do lado... Esse daí é diretamente aqui do meu lado, do lado direito da tela, é um QR Code que vai levar para as mídias sociais da Universidade W. Então, se você seguir, você vai ver todas as atualizações de cursos novos que estão chegando, e todas as nossas postagens. E ali do lado esquerdo da tela
tem um QR Code para o meu LinkedIn, se você quiser entrar em contato, tirar dúvidas. Se você tiver dúvidas também sobre esse curso especificamente, você pode usar aí a opção de comentários de cada aula para enviar suas dúvidas, que eu vou responder assim que possível. Então, por hoje é isso e eu vejo vocês na próxima aula.